Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao Sejuana. Recebam o nosso caloroso abraço, como é de praxe nessa casa. A quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. E aos que já estão vindo há bastante tempo, também sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe um tema que é um tema que não é muito bom de se falar a respeito de tragédias, né? Uma coisa que assusta bastante as pessoas, ainda mais aqui na nossa região, aqui de Blumenau, cidades vizinhas, que já estamos até habituados a algumas dessas tragédias, né? E elas nos comovem muito quando elas ceifam muitas vidas. E muitas famílias ficam revoltadas porque perderam filhos, perderam pais, perderam entes queridos, né? Então, eu trago essa exposição para mostrar que, às vezes, por trás de uma grande tragédia, tem a bondade, tem a sabedoria, tem a justiça divina. Que nada nesse mundo acontece por acaso. E para começar essa exposição, eu venho falar para vocês sobre Deus. Vamos começar porque Ele é o princípio de tudo. Ele é o nosso Criador, Criador do universo, Criador do nosso sistema solar, do planeta, dos nossos espíritos. Somos todos filhos de Deus. E não vou entrar em muito a respeito de Deus, mas só uma coisinha muito pequenininha. Lá no Livro dos Espíritos, a primeira questão é: o que é Deus? E aí Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí tem uma outra parte que fala sobre os atributos de Deus, que se estende bastante, mas que nós não vamos entrar nessa questão. Eu só trago aqui algumas coisas que vão nortear essa nossa exposição de hoje, que são alguns atributos de Deus que eu destaco para essa exposição. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo mundo sabe, mas vamos se ater ao seguinte: Deus é soberanamente justo e bom. Soberanamente porque Ele é soberano, está acima de todos nós. Justo porque não há justiça maior do que a justiça de Deus. E bom porque a bondade dele é infinita. Infinita. A partir daqui, a gente pode compreender o seguinte: tudo que acontece no mundo, sendo bom ou ruim aos nossos olhos, tem a bondade e a justiça de Deus. Nós só não conseguimos ver, porque nós estamos vendo sob o ponto material com esses nossos olhos mortais, porque o corpo morre, o espírito não. Mas vamos tentar encarar essa palestra, essa pequena exposição, com um olhar de espírito, ou seja, com a nossa alma, para que a gente possa compreender. E nós espíritas temos uma função muito grande. Esse conhecimento que a gente adquire não é só para o nosso bel prazer, para a nossa elevação. Nós também temos que usar os conhecimentos que a gente tem para levar um pouco de consolo, de conforto, de esperança para quem não é espírita. E está passando por dores gigantescas que só quem passa por uma perda sabe o que é. Então nós temos essa função também. Então é bom que a gente se esclareça, né? Lá no Livro dos Espíritos também, que nós estamos estudando aqui na segunda-feira, no Livro dos Espíritos, convidamos a todos que quiserem participar, podem participar com a gente, tem uma questão ali que é a número 132, que fala qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E a resposta é simples, né? Deus lhe impõe a encarnação a fim de que eles cheguem à perfeição. Nós fomos criados simples e ignorantes, com um único objetivo na nossa existência: chegar à perfeição, chegar até Deus. E para isso nós precisamos passar pelas provas terrestres. Até nas nossas escolas,
nós precisamos passar por provas para saber se realmente aprendemos ou não aquela lição. Com Deus não é diferente, nós precisamos passar pelas nossas provas. E precisamos sofrer todas as vicissitudes, ou seja, tudo que vai nos acontecer e que já nos aconteceu é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. A partir daí que nós encarnamos, quais são as responsabilidades do nosso espírito encarnado? Bom, todo mundo sabe que nós temos que progredir em inteligência e moral. Mas é só isso? Não, nós temos responsabilidade conosco mesmo, temos responsabilidade com a nossa família, temos responsabilidade com o nosso grupo, com a nossa comunidade, com o nosso planeta. Ou seja, o nosso círculo de responsabilidades são vários, não é um só, são vários círculos que se entrelaçam. E os círculos de vocês se entrelaçam também com os meus e com todos os outros. Então, é interessante a gente perceber o seguinte: se vamos passar por provas, nós vamos passar por provas simples, ou seja, provas conosco mesmo, mas nós vamos passar por provas coletivas, ou seja, em grupos, ou um grupo de estudos, ou um grupo aqui da nossa casa espírita, ou um grupo militar, um grupo na escola, conjuntos de espíritos, mas inevitavelmente nós não vamos escapar da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fizermos para o próximo, sendo isso ruim, nós vamos ter que reparar. E se nós fizermos em grupo, também vamos ter que reparar. E hoje em dia, apesar de todo o avanço intelectual e moral que o ser humano conseguiu, nós continuamos fazendo isso em grupos. Grupos de extermínio. Coisa absurda para o século XXI, para a transição planetária na qual nós estamos passando por um planeta de regeneração, né? E aí, esses crimes, essas atrocidades que são cometidas, seja lá em nome de quê? Porque cometem crime até em nome de Deus, na verdade, por terras, por petróleo, por seja lá o que for, esses crimes contra a humanidade terão que ser reparados. E se for cometido por grupos, né, também vai ser reparado em grupos. Porque não foi um que fez, foi o coletivo. Aí, em 1974, no programa Pinga Fogo, esse é um programa que eu recomendo vocês assistirem inteiro, do começo ao fim. Aqui é uma enciclopédia de ensinamento que o Chico traz, né? E dá para buscar ali vários ensinamentos. E um daqueles que eu busquei ali é justamente sobre essas tragédias coletivas, em que morre tanta gente numa tacada só. Cai um avião, 300 pessoas. Estoura um vulcão, mais outras não sei quantas pessoas. Vem uma onda, um tsunami, mas de uma vez só leva tantas e tantas pessoas, né? E aí, um dos entrevistadores fez uma questão para o Chico, que eu vou passar aqui para vocês. Pode apagar a luz ali para mim, por favor? Justamente sobre os desencarnes coletivos. Com as mortes coletivas, ela quer saber, dentro da doutrina espírita, como se explica mortes assim, aos milhares, em guerras, em enchentes, em toda espécie de catástrofe. Principalmente essa última ocorrida na Índia, da guerra entre o Paquistão. São as provações coletivas que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido,
os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acumpliciados nas mesmas culpas. Porque a lei de Deus é a lei de Deus, é formada de justiça e de misericórdia. A lei de Deus é a lei de Deus, é inevitável. Deus, quando criou todo o universo, que nos inclui, Ele criou as suas leis, porque senão nós não estaríamos nem aqui. As moléculas estariam sempre se afastando umas das outras e não haveria composição de massas, né? Então Ele criou várias leis, a lei da gravidade, a lei da atração e uma série de leis aí que o Espiritismo já traz e a ciência já estuda, né? Então, ele explicou ali que quando se comete atrocidades coletivamente há de ser resgatada. E a lei de causa e efeito que não pode, a gente não pode fugir. Aí eu trouxe um exemplo aqui, que é uma coisa que me chocou particularmente, né? Que é uma das maiores tragédias mundiais, que foi aquele tsunami que aconteceu lá na Indonésia. A Indonésia, ela fica no sudeste da Ásia. Então você tem a Europa, você tem a Ásia e abaixo, na pontinha lá, você tem a Indonésia, que é esse conjunto de ilhas que tem aqui ao redor. E ali, uma única onda de 30 metros de altura, causada por um tsunami, causada por um terremoto, as placas tectônicas se chocaram, houve um deslocamento, e nesse deslocamento criou-se uma onda de 30 metros de altura. Eu não consigo nem imaginar isso daí, né? E numa única passada dessa onda, ela ceifou quase 250 mil pessoas. Falei, caramba! Nós sabemos que algumas regiões do planeta são regiões kármicas, são regiões que já estão fadadas a acontecerem coisas ali. Ou é a miséria extrema, ou terremotos, ou determinadas catástrofes, né? Aí eu fiquei pensando, mas por que isso? Resgate coletivo. Mas o que tem ali, naquela região, para ver um resgate coletivo gigantesco como esse? Aí eu fui pesquisar e estudei e vi que só de 2004, quando aconteceu essa onda gigante, até hoje, aconteceram mais 10 tragédias. Não tão quanto essa, mas tem um vulcão aqui abaixo de Sumatra, um pouco perto de Java, aqui nesse cantinho, chamado Krakatoa. Já ouviram falar do vulcão Krakatoa? Ele é um vulcão ativo, ele continua de vez em quando causando grandes estragos e fica bem aqui. Aqui aconteceu outro terremoto, por aqui aconteceu outro terremoto com também inundações. Foram mais de 10 tragédias ceifando milhares de vidas. Falei, não é possível, o que está acontecendo lá? Aí eu fui pesquisar no Google, né? E achei na Wikipédia, que é aquela enciclopédia aberta da internet, o seguinte: aqui na Indonésia, esse conjunto de ilhas que fica no sudeste da Ásia, é a região com o maior turismo sexual infantil do mundo. Gente, a prostituição já é uma coisa chocante. Prostituição infantil chega a ser absurdo. E lá, por ter uma miséria extrema, onde as famílias vivem com 50 centavos por dia, pensa, te dá uma moeda de 50 centavos para você sustentar uma família todo dia. Pensa nisso, né? São explorados pelos ocidentais, que somos nós, e pelos orientais, os chineses, os japoneses, os que ficam na parte mais de cima, que tem maior poder aquisitivo. E aí, nesses países, a pedofilia é crime. Mas nos países da Ásia, aqui no Brasil, mas lá não. Crianças a partir de 12 anos são livres para o sexo.
E se forem menores de 12 anos, com a autorização dos pais, elas podem ser inclusive vendidas a um comércio legal de crianças para a prática de prostituição ou cárcere privado, né? Para que a pessoa compre. Aí a gente começa a observar, falar, meu Deus, e isso não é num lugar só, em toda essa região, todas essas ilhas. Pensa no tamanho do karma dessa região. Pensa só. E aí nós vamos entender, então Deus castigou. Não, nós vamos compreender isso daí. Então Deus, por ver tudo isso, fez como Pompeia, né, a cidade de Pompeia, e o Vesúvio explodiu e matou todo mundo em Pompeia. Ou Sodoma e Gomorra, né? Não é nada disso, né? A gente sempre atribui as tragédias à mão de Deus, querendo se vingar ou querendo acabar com alguma coisa, né? Mas é a espiritualidade que promove esses desencarnes coletivos? A resposta é não. Como não? Mas ela precisa fazer com que aqueles seres resgatem, né? Resgatem a culpa deles. Porque eles estão fazendo essas práticas, mas quando aquele espírito encarnado desencarna e tem plena consciência, olha o choque que ele vai ter. Na hora ele fala, tudo legal, eles deixam mesmo, vamos fazer. Mas e depois? E as consequências disso depois? Quando o espírito desencarna e na espiritualidade ele tem a plena consciência do que ele fez, a sua consciência ocupa e pede por justiça, clama por justiça. E o que a espiritualidade faz? Manda ele para a morte? Não. A espiritualidade, sabendo que nessas regiões tem vulcão, tem tsunami, tem tudo quanto é coisas que possam causar essa tragédia, elas sabem antecipadamente o dia, a hora, o minuto e o segundo que aquilo vai acontecer. E aí o que ela faz? Pela lei de atração, atrai esses espíritos devedores. No caso em questão, a gente está falando da sexualidade, está falando da exploração infantil, da prostituição, atrai esses espíritos para esses locais, nesse momento onde acontecem essas tragédias. Quando a gente vê um avião caiu, morreu, todo mundo morreu no avião. Nossa Senhora, quantos inocentes estavam ali? Ninguém é inocente. Ninguém. Nenhum de nós aqui é inocente. O dia que nós formos inocentes, não precisamos mais encarnar, não temos mais culpa nenhuma, não temos mais nada, não somos mais devedores de nada, não é mesmo? Então, não é a espiritualidade que faz isso. E aí eu trouxe uma entrevista com o Divaldo Franco, que fala justamente sobre isso, né? É a espiritualidade que causa isso? É Deus que faz isso? E aí Divaldo Franco nos responde nessa entrevista. Pega um pouquinho. Poderia parecer que os benfeitores programem a desencarnação coletiva. Não é exatamente assim. Quando as circunstâncias mesológicas favorecem o acidente, os benfeitores têm conhecimento anterior. Vamos imaginar uma falha em qualquer um dos equipamentos, a possibilidade da falha humana, as circunstâncias climatéricas, as circunstâncias geológicas, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, tsunamis. E então uma lei de afinidade atrai os indivíduos àquele encontro que seja o do retorno ao passado para a libertação coletiva. Então, o que acontece é o que está também no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a questão 737, né? Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Kardec aqui, se você analisar, ele estava estudando o Espiritismo, ele não tinha o conhecimento que nós já temos, que ele nos trouxe. Então ele faz até uma pergunta materialista.
E ainda levando em consideração que Deus é que está fazendo isso. Com que fim fere Deus a humanidade? Por meio dos flagelos destruidores. E a resposta dos espíritos é para fazê-la progredir mais depressa. Nós vamos reparar que neste momento atual, as tragédias parece que se intensificaram, né? Estão acontecendo muito mais tragédias do que antigamente. Bom, antigamente não tinha tantas aglomerações de cidades. As cidades eram menores, eram povoados. Não tinham aviões, não tinham prédios gigantescos, não tinham essas coisas. Então, as tragédias aconteciam, sim, mas mais espaçadamente. Mas, se você for reparar, atualmente elas estão acontecendo com muita frequência. Frequência que a gente se assusta até vendo na televisão. Mas é preciso que isso aconteça. E eu vou explicar para vocês. Eu trouxe um outro exemplo para a gente poder compreender como que funciona essa lei de atração para os desencarnes coletivos, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, porque não é do tempo de muitos aqui, né? Mas aconteceu uma tragédia em Niterói, em 1961, que foi um incêndio no circo, Gran Circo Americano, em que morreram ali 503 pessoas e milhares ficaram feridas. E elas morreram queimadas, tá? Morreram realmente ou queimadas ou pisoteadas. E aí, só para constar, esse incêndio ele foi criminoso. Tal de Dequinha, que trabalhou no circo, mas era irresponsável, foi mandado embora. Inconformado com isso, ateou fogo no circo. Mas antes ele rodou 3 vezes, ficou rondando o circo, tentando achar a melhor coisa para fazer. O que aconteceu? Contam aí os nossos amigos da espiritualidade que o espírito de Humberto de Campos esclareceu isso numa mensagem através do médium Chico Xavier. O que aconteceu? Olha que interessante. Essas pessoas que sucumbiram ali no circo e aqueles que se feriram gravemente também, eles eram espíritos que no ano 177 da era cristã, depois de Cristo, eles juntavam os cristãos, levavam numa arena de circo, e botavam fogo neles no meio da arena. Eles incendiavam as pessoas, matavam as pessoas queimadas. E olha que interessante. A espiritualidade levou quase 2.000 anos, 1.900 e tantos anos, para conseguir reunir todos esses espíritos no mesmo lugar, no mesmo momento, para que eles pudessem resgatar. Mas e aqueles que não quisessem? Deus, na sua misericórdia divina, deixou que eles reencarnassem durante várias vezes, fossem aprendendo, fossem evoluindo moralmente, para conseguir se conscientizar. E quando eles estavam preparados, passaram por esse desencarne coletivo. Todos os espíritos aceitaram, reencarnaram, sabendo o que ia acontecer. Com medo? Sim. Com certeza, com muito medo, mas conscientes que eles precisavam passar por esse resgate. Eles desarmonizaram o universo, eles precisavam harmonizar novamente. Então, é uma decisão que o Espírito tomou e que nós vamos tomar também caso nós tenhamos feito alguma coisa de extremamente grave, né? Aí, o Divaldo, nessa mesma entrevista, que foi uma entrevista que eu achei muito interessante, eu achei bastante material na internet, mas essa eu achei que ele foi bem direto, bem conciso, né? Então, ele fala justamente nisso daqui. O egregio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte, A Lei de Destruição, faz uma análise dessas tragédias coletivas e interroga aos benfeitores da humanidade o que pretende a divindade com essas desencarnações coletivas.
E para a surpresa de Allan Kardec e de nós outros, os benfeitores disseram que era para fazer a sociedade progredir. Fazer a humanidade progredir. No meio das tragédias, a gente tira muitos ensinamentos, né? Olha as guerras, que são as maiores tragédias, um ser humano matando o outro por coisas banais, né? Quanto avanço tecnológico a gente tem, né? Em questão de saúde, tecnologia e tudo mais, né? E aí, uma coisa que eu achei muito interessante também, também de Chico, mas Emmanuel falando através de Chico Xavier sobre essas desencarnações coletivas, né? Que ele fala que quando nós estamos conscientizados da nossa responsabilidade, das responsabilidades de cada um de nós, que nós fazemos um levantamento de tudo que ruim que nós fizemos no nosso passado, nós rogamos a Deus, nós pedimos a Deus os meios pelos quais a gente possa resgatá-los devidamente. E assim que aí nós renascemos em grupos compromissados com esse resgate, ou em grupos ou em regiões próximas, para que depois, num determinado momento, facilite para a espiritualidade juntar todo mundo aonde for preciso, né? Então isso está na consciência de cada um. E ele ainda nessa não é apresentação, né, mas essa manifestação que ele fez através de Chico Xavier numa reunião pública no dia 23 de fevereiro de 2012 em Uberaba, Minas Gerais, ele continua dizendo o seguinte, explicando para a gente, dando alguns exemplos. E um dos exemplos que ele dá é aqueles corsários que ateávamos fogo a embarcações em cidades, destruíamos as cidades através das chamas. Depois que tomamos consciência dos crimes que nós cometemos, nós pedimos, nós rogamos a Deus para para podermos resgatar através de dolorosos incêndios. A gente pensa assim, aqui o incêndio do Joelma, que todo mundo sabe, né? Aconteceu em 1974, 2 anos após a inauguração, era novinho o prédio. 187 mortos e mais de 300 feridos nesse incêndio, né? Aí a gente fica pensando, quem eram essas pessoas? Não importa. Não importam quem eram esses espíritos. E não cabe a nós julgá-los. Eles fizeram, agora eles pagaram, bem feito. Não, não cabe a nós julgá-los. Ao contrário, eu dou os parabéns. Porque eu não sei se eu teria coragem de passar por uma prova como essa. Uma prova bastante dura, né? E aí ele vai nos dando exemplo, né? Aqueles exploradores da comunidade que usamos a força para tomar o que o outro tem, né? No devido momento, quando nos reconhecemos culpados disso, nós pedimos para nascer unidos, para passar por epidemias arrasadoras. Então, as epidemias que ceifam milhares, a peste negra, né, a peste bubônica, a gripe asiática e tantas coisas que aconteceram, aqui é a gripe espanhola, que em apenas no espaço de um ano só, ceifou cerca de 100 milhões de pessoas no mundo todo. Não se tem um número exato, porque não se fazia o censo, né, para saber quantas pessoas existiam, ninguém sabia ao certo quantos morreram, mas estima-se que 8% da população mundial sucumbiu ali. Pensa no tamanho do resgate, né? Ele dá ainda um outro exemplo para nós, que aqueles promotores das guerras, nós temos aí atualmente alguns que estão instigando e querem a todo custo provocar as guerras, né? A espiritualidade tem um trabalho danado para segurar isso daí. Depois eles reencarnam em grupos que vão passar por acontecimentos de sangue
e lágrimas. E aqui eu trouxe exemplos de Holodomor, que aconteceu na Ucrânia, que foi um dos maiores genocídios do mundo. A gente pensa que foi a Segunda Guerra Mundial, que teve uma extensão mundial. Ali aconteceu num único país, chamado Ucrânia, que faz parte da União Soviética. E ali sucumbiram cerca de 20 milhões de pessoas no único país. Ali, quem provocou isso foi o Stalin, que num governo comunista, que ele, alegando a reforma agrária, que estaria fazendo a reforma agrária, deslocou essa multidão para uma região completamente árida, que não tinha nada, não tinha como tirar do solo alimento, não tinha nada. Ele simplesmente encaminhou eles para a morte certa. Simplesmente mandou para lá. E aí morreram de fome. Não tinham o que comer, não recebiam alimentos e nada. Holodomor é um termo russo que quer dizer deixar morrer de fome. Olha que coisa doida. Fico pensando, onde será que está esse homem? E as pessoas que fizeram parte disso, porque é um grupo, né? Num determinado momento, terão que resgatar. Não mais neste planeta, tá? Eu vou explicar mais adiante, né? Invasores de terras, aqueles conquistadores, né? Eu venho na minha mente o maior conquistador que Napoleão Bonaparte, né? Enlaçados pela própria ambição, que esmagavam a coletividade, escravizavam, matavam as pessoas, voltam, reencarnam para passarem por acidentes públicos. Aqueles acidentes, cai um viaduto, desmorona, como acontece aqui em Blumenau, Santa Catarina, os desmoronamentos de morro, essas coisas todas, enchente. E aqui um exemplo disso que eu busquei, não que Emmanuel falou a respeito disso, né? Mas aquele temporal que deu no Rio de Janeiro, em Araras, que matou 1.700 pessoas soterradas e tirou 5 quilômetros da Via Dutra, aquela via que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, 5 quilômetros, desapareceu, simplesmente sumiu. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade, né? Do que acontece. E aí a gente fica pensando, meu Deus, tanta gente morreu, né? Muita gente morreu. Então, no meio disso, deve ter inocentes, né? Não. Inocentes não morrem nas tragédias. Nós somos inocentes nessa vida, porque chegamos a um grau de evolução, buscamos a nossa melhora íntima, nossa melhora moral, intelectual, e conseguimos chegar num determinado patamar. Mas não conseguimos passar mais, porque nós temos uma pedra que nos arrasta para baixo e não deixa com que subamos mais. E aí chega um momento que nós temos que nos livrar dessa pedra do nosso caminho que nós mesmos colocamos, né? Então não existem inocentes, ninguém morre inocentemente. Ah, mas naquele avião tinha lá uma... Não tinha. Quem tinha que estar lá, nenhum deles era inocente. E aí também Divaldo Franco fala a respeito disso, né? E então Allan Kardec volve à questão, perguntando que se num caso desse, muitos inocentes não são vítimas das circunstâncias. E os benfeitores dizem que não. Porque dentro do Código das Soberanas Leis, somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. A lei de causa e efeito estabelece os parâmetros não somente dos resgates coletivos, como também das técnicas que induzem os indivíduos a esses resgates de natureza coletiva. Observamos, por exemplo, que nos acidentes aéreos, pessoas chegam no momento e resolvem mudar, fazem um esforço tremendo outros para poder ser incluídos naquele voo e, como resultado, padecem dessas consequências que estão dentro da sua programação evolutiva. Vocês vejam que interessante. O espírito, sabendo que ele precisava estar lá, naquele voo, ele é quase que imantado, ele é atraído, ele é quase que sugado para lá. E ele faz um esforço tremendo para conseguir estar naquele lugar.
Nessa tragédia que deu lá em Brumadinho, tem um catarinense que foi para lá, né? Eu não sei o que aquele menino foi fazer lá, né? Mas sucumbiu lá na tragédia de Brumadinho. Fala assim, mas por quê? Foi atraído. Não sabemos por quê, não cabe a nós julgarmos, né? Então, não há inocentes. E no caso dessas tragédias, quando há sobreviventes, a gente vê assim, cai um avião, morrem 280 e não sei quantas pessoas e saem 3 sobreviventes. Caramba! Como assim? O que aconteceu? Então, eles eram os inocentes que não deviam estar ali e Deus poupou. Não. Esses que estavam no voo também deveriam ter padecido ali naquele acidente. O que aconteceu? Aconteceu que Deus não quer que a gente pague pela dor. Deus nos dá sempre a opção de pagar pelo amor. Resgatar os nossos débitos ajudando o próximo, fazendo bem. E esses que sobreviveram são aqueles que fizeram bem em outras existências, continuaram fazendo o bem, e aí não precisavam passar pelo desencarne coletivo, mas precisavam estar no voo, eles precisavam estar naquele lugar, precisavam passar pela tragédia, mas o mérito próprio que eles adquiriram em vidas passadas ou nessa própria vida, fez com que eles não precisassem pagar com a própria vida. E aí, de acordo com o merecimento de cada um, pode sair completamente ileso, às vezes só perder uma perna, como aquele jogador da Chapecoense, ou pequenas lesões, algumas queimaduras, algumas fraturas, mas sai ileso. E essas pessoas que saem ilesas, normalmente a gente vai ver que são mais espiritualizadas. São esses que vêm e nos trazem o seu testemunho de que existe a vida após a morte, de que a vida tem que ser vivida com amor, e trazem todo aquele testemunho para a gente, para que a gente consiga levar a vida de uma forma melhor, né? Então, os sobreviventes são esses, né? E agora, o que dizer dos familiares? Eu não estava na tragédia do voo, não estava na tragédia do vulcão, não estava na tragédia do tsunami, mas algum familiar meu sucumbiu ali naquela tragédia. Quem são essas pessoas? Elas não precisavam passar por isso? Precisavam passar por isso, sim. São aquelas pessoas que não cometeram o delito, não participaram do delito, daquele crime, mas que se calaram, que se omitiram, não fizeram nada, e quando podiam fazer alguma coisa, não ajudaram, ou seja, por medo, insegurança ou qualquer coisa assim, se afastaram e deixaram que aquilo acontecesse, sem fazer nada. Então não cometeram crime, mas não ajudaram. Mas a consciência delas acusa, eu podia ter ajudado, eu podia ter feito. E elas passam por esse sofrimento, para quê? Para sentir a perda de um ente querido, muito amado, e sentir no coração o que é aquilo. Então elas precisavam, os familiares precisavam realmente passar. Não cometeram o delito, mas poderiam ter evitado, ou poderiam ter dado pelo menos um pouco de consolo, de conforto, e não fizeram nada. Então eles também se sentem culpados por isso, né? Pensa, né? Você passar por um acidente, você vê uma pessoa machucada ali, só você está passando por ali. E aí, por medo, seja lá o que for, você se omite e você vai embora. E aí aquela pessoa morre. Como é que fica a tua consciência? Como é que fica? Mais adiante, nós vamos ter que resgatar aquilo se a nossa consciência nos acusar, né? E aí vem a pergunta, e aqueles que escaparam da tragédia? Não tem aquele caso que a gente sempre vê, que por segundos, minutos, ou seja lá o que, o cara escapou. O cara estava naquele avião, comprou a passagem, esperava viajar naquele avião, o trânsito atrasou, furou um pneu, aconteceu um monte de coisas no meio do caminho dele, ele não conseguiu chegar e não conseguiu pegar aquele voo trágico. Esse não tinha que estar lá.
Esse é uma pessoa que estava dentro daquele voo, que a espiritualidade falou, esse voo eu vou utilizar para essa finalidade, então essa pessoa, essa e essa não tem que estar aqui, não tem nada a ver com nada. E escaparam do voo porque não tinham nada a ver com aquilo. Então quem escapou não é, eu tinha uma culpa, mas aí, não tinha nada. Escapou porque não tinha que estar lá mesmo. E aquele lugar que não foi ocupado por ele, foi ocupado por outro, não é? E aí, uma coisa que a gente vê bastante, né? Aqueles que ficam, clamam por justiça. Na verdade, ninguém clama por justiça. A gente clama por vingança. A gente quer que o outro sofra a dor que a gente está passando ali naquela hora. Então a gente quer que o outro morra, quer que o outro seja preso, torturado, para sofrer como a gente está sofrendo durante aquela tragédia, né? Mas nós não nos damos conta de que a justiça já foi feita ali. Acabou. Aqueles espíritos que passaram por aquela tragédia se libertaram. Estão livres agora, não precisam mais passar por aquilo. Mas a gente não enxerga isso, né? Mas então, peraí, quer dizer que as pessoas que cometeram aqueles crimes e levaram aquelas pessoas, então elas não precisam pagar, né? Porque foi feita a justiça divina? Não, não é bem assim. Existe a justiça de Deus e a justiça dos homens. A espiritualidade apenas utilizou de algo que já iria acontecer, que já sabiam que ia acontecer, por falha humana, por crime, seja lá o que for. Os responsáveis precisam pagar também pela lei. E esses que cometeram esses crimes e vão ser presos. Como lá o pessoal lá da Boate Kiss, né, que a gente mostrou ali, eles vão ser presos. Então na outra vida está kits. Tudo kits, né? Já foram presos, pagaram? Não. Pagaram para a justiça dos homens. Agora vão ter que responder para a justiça de Deus. Como? Deus é que sabe, nós não sabemos, a consciência deles também, né? Aí assim, isso tudo é muito chocante, né? Mas como é que acontece o socorro desses espíritos que desencarnaram nessas tragédias? Já nos contam a espiritualidade em muitas obras que antes mesmo do choque acontecer, aquele espírito é retirado do seu corpo e já conduzido para um posto de socorro. A espiritualidade, respondendo a Deus, que é extremamente misericordioso, não quer ver ali o corpo passar por aquele processo. Não há necessidade, ele vai desencarnar e já vai ser um choque. Não precisa ser extremamente traumático. E eles são retirados. Todo o ambiente já é preparado antes. Há um deslocamento gigante da espiritualidade para aquele local, para receber aqueles espíritos que vão desencarnar. E todos são acolhidos. Os familiares daquelas futuras vítimas já são chamados. Para quê? Para que estejam no local acolhendo aquele parente. Pensa, você passa por uma tragédia. Quando você sai dela, você quer ver alguém que você confia, que você ama, alguém que você possa ter uma ligação forte, né? E esses familiares vêm nos resgatar desses locais, junto com a espiritualidade, os socorristas, né? E para onde que nós vamos, né? Nós vamos para postos de socorro. Vamos para algumas colônias que são colônias intermediárias, que são postos de socorro. Para lá, os espíritos vão ser tratados, o seu perispírito vai ser limpado, aliviado daquelas sensações trágicas pelas quais ele passou. Ele vai tomar consciência do que aconteceu, vai se sentir bem, vai se sentir liberto como aquele que pagou a última prestação da sua casa, eu estou livre, estou liberto disso, né? E ficam lá um tempo até se recuperar. Depois que eles se recuperam, o que vai acontecer?
Aí depende, cada um de nós tem a sua evolução espiritual, tem a sua consciência. Nós vamos para um lugar de acordo com a lei da afinidade. Jesus falou, né? Os bons herdarão a terra e os maus. Ele não falou, mas a terra os bons vão herdar, né? Quem aproveitou esse aprendizado e saiu sem reclamar, sem se lastimar, sem criticar e tudo mais, vai ser levado para um lugar bom. Vai ser levado para um outro lugar para se preparar, de repente, para uma nova encarnação. E aqueles que ainda mantiveram na maldade, mantiveram ainda a raiva, o ódio e aquilo tudo no coração, bom, gente, esses vão para um lugar que condiz com a sua frequência vibratória, né? Vão ter que seguir outro caminho. Mas vão reencarnar aqui na Terra? Provavelmente não. Provavelmente não. Por quê? Todo mundo já está sabendo, tem várias matérias por aí para a gente pesquisar a respeito sobre a transição planetária. O planeta agora já passou da metade, já é um planeta de regeneração. Ainda tem algumas provas e expiações pequenas que estão acontecendo e que vão acontecer mais ainda. Para quê? Para que esses espíritos possam se libertar da única coisa que prendia eles ao passado, para que eles possam reencarnar aqui na Terra. Eles possam permanecer aqui na Terra. Então eles sabem que estão tendo a sua última chance aqui no planeta. Nós já tivemos palestras a respeito disso aqui na casa. Se forem procurar lá na página do Facebook do Sejuana, tem lá a transição planetária, né? E aqueles que estão ainda perseverando na maldade, eles vão, de acordo com a bondade e a justiça divina, junto com a misericórdia divina, vão ter a oportunidade de reencarnar, sim, mas não mais aqui. Aqui não condiz mais com a energia deles, não tem mais como eles permanecerem num planeta que eles não têm sintonia. Aí eles serão levados nesses veículos, que são os aeróbus, são grandes veículos, vão ser levados para um outro planeta. E lá eles vão ajudar a civilização que está nascendo nesse planeta. Os homens primitivos, os homens das cavernas, vão ajudar esses seres a evoluírem rapidamente, a darem um salto evolutivo. Porque eles não têm moral, a moral deles é baixa, mas eles têm intelecto. Então lá vão descobrir o fogo, como fazer lança, como fazer em casas, como fazer em pontes, ou seja, como a civilização dá um salto. Mas em outro planeta, não mais aqui, que o planeta não condiz mais com esse tipo de energia. Gente, o que realmente importa não é o modo que a pessoa desencarna. Ah, aquele morreu do coração, aquele morreu de câncer, aquele morreu disso, aquele morreu... Não é o modo do desencarne, mas o aprendizado que ele tira disso. Todos nós passamos por problema. Seja ele qual for, de saúde, de separação, de perda familiar, perda de emprego, passemos por eles com esperança, com confiança em Deus. Isso é um aprendizado para nós. E sendo um aprendizado, vamos procurar o quê? Aprender. E qual deve ser a nossa atitude? Nós espíritas e nós cristãos, porque não só os espíritas, mas todo cristão, todo aquele que acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Qual deve ser a atitude? A primeira de todas, orar pelos desencarnados e pelos seus familiares, não julgar, orar por eles. E se formos nós que perdemos ali um ente querido, tentemos nos manter em harmonia, em paz, mandando boas vibrações para esse ser que nós amamos, porque ele vai sentir tudo aquilo que nós sentimos. Então vamos mandar coisas boas para eles, né? Vamos procurar, nós que já temos um certo entendimento, esclarecer o quanto for possível
aqueles que não estão compreendendo o que está acontecendo. Vamos procurar esclarecê-los com muito cuidado. Nada de, só o Espiritismo salva. O Espiritismo não salva ninguém. Quem vai se salvar é você mesmo, de acordo com a sua evolução espiritual. Mas com um pouquinho de cuidado, vamos esclarecer, né? Vamos ajudar a divulgar essas verdades universais. Porque assim nós vamos melhorar o planeta ao nosso redor. E aí, para a gente encerrar, eu trouxe aqui um vídeo também curtinho para a gente poder encerrar, para trazer essa mensagem para a gente sobre o tema de hoje, né? Por que está chorando, Anita? Quem é você? Por que tanto sofrimento? Meu filho morreu. Deus tirou de mim meu filho querido. Compreendo. Mas acalme seu coração, minha filha. Deus sabe o que faz. Não! Ele não sabe! Meu filho era um menino doce, gentil. Era um bom aluno na escola. Todos gostavam dele. Não! Dessa vez ele errou. E errou feio. Minha querida, você sabe muito bem que Deus é bom e justo. Isso significa que tudo o que acontece no mundo, sendo bom ou ruim aos olhos dos seres humanos, tem a bondade e a justiça de Deus. Você está querendo me dizer que a morte do meu filho foi uma coisa boa, justa, e que Deus sabia o que estava fazendo? Isso mesmo. Na verdade, não existem acontecimentos bons ou ruins. Tudo o que acontece é consequência de nossos próprios atos. Então quer dizer que o que aconteceu com meu filho foi uma consequência dos atos dele? Isso mesmo. Isso se chama lei de ação e reação. Você só pode estar brincando. Essa é uma lei universal, minha querida. Tudo que há no universo obedece a essa lei. As pessoas sofrem as reações de seus próprios atos, mas ficam culpando a Deus por isso. Meu filho era um menino bom. Não fazia mal a uma mosca. Todos gostavam muito dele. Todos. Menos o seu Deus. Anita, se você encarar a vida como uma breve existência do corpo, você realmente não vai compreender. Mas se você se der conta de que o espírito é imortal, como nosso próprio Deus o é, tudo ficará mais claro para você. Nós somos a essência divina, pois todos viemos de Deus. Como filhos dele, devemos nos melhorar continuamente para chegarmos à perfeição. Para isso, o espírito precisa do corpo físico para poder evoluir. Precisa aprender com os seus próprios erros. Mas se o nosso espírito é imortal, por que as pessoas morrem? Somente o corpo morre, Anita. Só a carne perde a vida. O que você está querendo me dizer é que o meu filho está vivo? Sim, isso mesmo. Sim, é isso mesmo. A morte não existe. Todos esses estão vivos, estão entre nós. Assim como um dia nós vamos partir daqui, mas vamos continuar vivos, né? Então vamos procurar fazer o nosso melhor, vamos procurar usar a inteligência, a moral, nos melhorarmos e não entrarmos nesses crimes hediondos que, pelo amor de Deus, lá na frente nós vamos ter que passar pelo resgate.
Ok? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha servido para vocês e para os espíritos que também vêm à nossa casa buscar um pouco de conforto, consolo e o entendimento que nem sempre o espírito desencarnado compreende o que se passou com ele, né? Então, muito obrigado. E agora vamos fazer uma oração de encerramento e iniciar os passes.